Estamos começando. Deixa eu ver meu enquadramento aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não sei quantas pessoas estão matriculadas, mas depois eu vou fazer a chamada e vou descobrir. Não era para ter só essa quantidade, né? Mas, enfim, paciência. Deu pau? Deu problema. Ah, é? Só dia 31 que ele vai conseguir. Então eu vou ter que anotar o seu nominho lá, em algum jeito lá. Mas também nem precisa, porque você não... Teoricamente, não vai levar falta, porque você não... Então, nós vamos... Essa disciplina de Química Geral 2, assim, vocês que fizeram Química Geral 1 comigo, eu já tinha avisado vocês que Química Geral 2 era uma disciplina mais envolvendo matemática do que a Química Geral 1. A Química Geral 1 é uma disciplina que ela envolve... Os 4 primeiros tópicos dela é uma disciplina que é mais teórica e depois ela se transforma no quarto, metade, ou a última parte do quarto tópico até o último, aí se transforma mais uma química com matemática, né? Fazer mais contas, falando de soluções, estequiometria, etc. Aqui, na Química Geral 2, ela é praticamente a disciplina inteira, com raríssimas, só que inverte um pouquinho. Ela é mais matemática com química. E no final, quando eu falar, se der tempo, eu espero, por causa da pandemia, eu não consegui falar sobre química nuclear, que é falar sobre química do núcleo, porque a química, infelizmente, fala pouco do núcleo. A gente fala muito de elétron, muito de modelo atômico, mas não fala nada do núcleo. E às vezes a gente, com uma cabeça nossa, acha que o núcleo é uma coisa fechada também, uma bolinha fechada, e não é. Tá? Mas, vocês estão vendo aí, né? Não tá bom isso aqui, não. Espera aí. Espera só um minutinho, deixa eu aumentar melhor pra vocês aqui. Vocês não falam que tá ruim. Pra vocês tudo tá bom, né? O negócio tá ruim, não tô observando nada. Tá ruim, pô, cara. Agora vocês estão enxergando, né? Então, assim, como eu estava falando para vocês, essa disciplina ela é invertida da Química Geral 1. Na Química Geral 2, a maioria dos tópicos, os 4 primeiros tópicos, é mais matemática com química. E depois é uma química nuclear, que é um pouco mais teoria do que a parte experimental. Professor, essa química nuclear aí fala mais também sobre a quântica? Não é mecânica quântica. É mais como que se dá a parte química do núcleo, como é constituído o núcleo, questões de decaimentos energéticos, etc. Nucleares. Bem, o que nós vamos... Qual que é a minha finalidade aqui? Eu estou passando um plano de ensino aqui para vocês. Que é a importância dessa disciplina. Compreender a importância da química no mundo contemporâneo e sua utilidade em relação às respectivas áreas do conhecimento. Então, assim, eu preciso passar uma ideia para vocês da importância da química dentro de conceitos que são muito importantes da química. Vocês vão ver, a gente vai falar sobre equilíbrio químico, sobre e equilíbrio a gente vai abordar ácido, que a gente viu ácido, mas a gente não viu equilíbrio químico com ácido. Eu falei um pouquinho sobre isso quando deu aquela intervenção, mas aqui a gente vai ver toda a complexidade, modo dizer, né? Assim, uma grande complexidade em termos desse equilíbrio químico. Quando vocês forem estudar físico-química, ele vai abordar mais. Eu vou falar de uma maneira geral. Quem for da física-química vai dar um negócio mais, assim, mais detalhado. Além de equilíbrio químico, eu tenho termodinâmica, que usa uma físico-química, um pouquinho de físico-química. E depois ainda nós vamos ter um pouquinho de eletroquímica, que é um assunto muito importante. Depois ter as reações nucleares. E tudo isso tem a envolver com o mundo contemporâneo. Tudo. Você trabalhar com equilíbrio químico, trabalhar com termodinâmica, trabalhar com cinética química, que a gente vai começar falando sobre cinética química. Nosso organismo nosso corpo é uma máquina que funciona em função de reações químicas. Então, acontece a todo momento uma série de reações químicas, reações que têm suas cinéticas próprias. A gente nasce, vive e morre. Ou nasce, cresce e morre. E durante esse procedimento de nascer, crescer e morrer, vários processos químicos estão acontecendo, várias reações químicas. Algumas reações começam a acontecer de maneira menos eficiente,
dá pau. O nosso organismo é muito sensível, é muito inteligente, mas muito sensível. Começar a dar pau numa coisinha, vocês sabem disso. Quando dá um pauzinho, você começa a sentir mal e aí, conforme dá, às vezes é uma enzima que não está fazendo as coisas direito lá. Aí você fica com problema de sei lá, com uma úlcera, com um problema lá enfim, com um câncer, etc. Beleza? Uma leucemia, alguma coisa assim. Usos específicos. E identificar os diferentes tipos de velocidade de uma reação química, leis de velocidade e ordens de reação. Isso aí assim, é para que vocês tenham uma ideia dessa questão da velocidade de uma reação química, o que é isso. Por que é interessante saber isso? Porque você imagina que você está na fibra, ou o seu organismo, se você alterar, por exemplo, no organismo, se você alterar muito a temperatura do seu organismo, você entra em colapso. Entra em choque. Por quê? Você começa a alterar muitas velocidades, a velocidade das reações químicas, que o seu organismo não está preparado e não nasceu para isso. Tu começa a entrar em choque. Porque tem reação que para e tem outras que vão começar a fazer. Você vai morrer. Você pode morrer. Entendeu? Agora, quando você está numa empresa, não num corpo humano, mas numa empresa, é diferente. Se você está lá, eles precisam ter um controle do processo reacional. Porque a fibra... Desculpa, gente. Eu estou fazendo... Estou fazendo uma gravação aqui. A fibra já acabou há muito tempo. A Suzano. E vocês não me corrigem. Corrige eu aí, gente. A fibra já morreu. Morreu não. Acabou, né? Suzano. Mas ela não acabou, ela tem a sua parte lá ainda. A fibra? Tem não? É Suzano, né? Suzano é completa. Aí, então, a Suzano, quando ela está fazendo as reações químicas dela, que é a antiga fibra tiberaculose celulose, eles não vão fazer uma reação, trabalhar com um processo reacional que eles não têm controle sobre a cinética do processo, porque eles podem perder dinheiro, entendeu? Eles precisam ter um controle do processo para ganhar o máximo de dinheiro com o processo reacional. Mas para isso eles precisam conhecer a cinética química. Se eles não conhecerem a cinética química, fica complicado. Professor, através da cinética química, então a gente vai poder talvez controlar a velocidade? Consegue. Não controlar, mas conhecer e a partir desse conhecimento saber o que você pode fazer. Por exemplo, saber controlar a questão do tempo. Quanto tempo vai demorar, por exemplo, para um processo ocorrer. Se esse processo que tem essa cinética é bom para você. Porque isso aí acaba influenciando, inclusive, no processo de rendimento de uma reação química. Bom, meu filho, não faz isso comigo não, hein? Depois, sugerir mecanismos reacionais baseados em reações elementares, ainda é questão de cinética química. Compreender e dominar os cálculos de equilíbrio químico para fins de aplicação em soluções alcalinas, ácidas, salinas e tamponadas. Nós vamos ver que é uma solução tampão. O nosso sangue, o sistema circulatório do nosso sangue é um sistema tamponado. Se ele não fosse tamponado, se ele não fosse tamponado, a gente teria problemas sérios de saúde. Inclusive tem gente que tem problemas de saúde porque o sangue, problemas que o sangue é um pouquinho mais alcalino ou um pouquinho mais ácido. Isso é sério, porque o pH do sangue geralmente é 7,45. Você caiu para 7,40 ou foi para 7,50, começa a dar pau. Um pouquinho assim só, já começa a dar pau. Às vezes alguma reação química também não acontece, alguma coisa assim. Dominar as 3 leis da termodinâmica para compreender as transformações da matéria. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. A primeira lei que está associada com a energia interna do sistema. A segunda lei, depois, e falar sobre entropia, e sobre a terceira lei da termodinâmica, né, que é do estado zero, ou dessa tendência de algum tipo de molécula chegar a um zero de energia. É muito difícil você ter uma molécula chegar a um zero de energia. Zero de energia significa ela não se movimentar. É muito difícil. Muito difícil. Até hoje não conseguiram chegar num processo, até onde eu conheço, chegar num processo em que a molécula não existe vibração nenhuma. Porque não é característica da molécula ficar quieta. Assim como a gente não consegue ficar quieto, alguém consegue ficar parado lá a vida inteira? Não é característica nossa. Então, assim, a gente tende sempre a se mexer. Você vai fazer um exame, a pessoa fica quieta, mas a tendência é a gente se mexer.
Então, é a mesma coisa a molécula. Então, você vai fazer uma medida, por exemplo, de vibração de uma molécula, por mais que esteja no zero absoluto, e zero absoluto não é zero graus Celsius. Zero absoluto é o 0 Kelvin. Em 0 Kelvin, a molécula ainda vibra. Você vai ter índice de vibração 0,000, aí você tem um número. Esse número significa, ela está vibrando ainda. Ainda tem vibração. Ainda que seja mínima, ela está vibrando. Só para vocês entenderem, a pessoa morre, o coração dela ainda bate. E depois, aí ele vai parando de bater lentamente, porque as moléculas movimentam. Até parar tudo, dá um tempo. Beleza? Identificar as células eletroquímicas, galvânicas e eletrolíticas, movimentos dos íons e possíveis alterações em seus movimentos com a inclusão de bateria no sistema. Falar um pouquinho. Esse assunto é importante porque a gente vai falar de processo de oxidação, de oxirredução. Aqui é uma cidade. O Espírito Santo é uma cidade muito litorânea, então o processo de oxirredução é muito intenso. Só que eu vou trabalhar com vocês um pouquinho mais do que trabalho no ensino médio. Porque no ensino médio fala que é uma reação de oxirredução, monta lá uma bendita pilha lá de Daniel. Mas a gente não sabe, se a gente começar, por exemplo, inventar de colocar uma bateria naquele processo, aí desgramou tudo. Aí ninguém sabe como que é o movimento. Fala que é uma pilha. Gente, pilha leva a um processo de movimento de energia elétrica, de elétron. Mas nunca, é difícil um professor mostrar como que se dá esse movimento de elétron, de cargas elétricas. Porque, na verdade, você tem íons. Só que íons tem carga elétrica. Então, você tem um movimento de íons, de elétrons. Vou mostrar isso para vocês saberem. Determinar a espontaneidade de uma reação redox, baseada nas concentrações das espécies em solução. Aí já é uma termodinâmica envolvida com a eletroquímica. E depois, compreender as reações de fusão e fissão nuclear. Fusão é fusão, você fundir dois núcleos. E fissão é você quebrar núcleos. Beleza? E suas consequências. Vamos lá, só para vocês. Então, em cinética química, nós vamos ver velocidade de reação, leis de velocidade, identificação de mecanismos reacionais, fatores que interferem na velocidade de uma reação química e energia de ativação de meia-vida. Isso que a gente vai ver em termos de cinética química. Depois a gente vai ver equilíbrio químico homogêneo, leis das ações das massas, princípio de Le Chatelier e fatores que interferem no equilíbrio químico, cálculos de equilíbrio. Aí quando vamos falar sobre cálculos de equilíbrio, a gente vai falar um pouquinho de equilíbrio iônico. Depois potencial hidrogeniônico, que é pH, ou seja, fazer cálculo de pH envolve informações de equilíbrio. Hidrólise salina. Às vezes você pega um sal, você compra um sal lá na tua casa. Você mistura esse sal com água, aquele sal vai acabar gerando uma solução de pH básico. Você enfia a mão... Tem gente que às vezes não sabe disso, mas pega um sal, um cloreto de alguma coisa, ou um nitrato de alguma coisa, coloca em água e sente que a mão fica... Parece que tem um limo na mão. Isso já é uma característica que ou está em meio básico ou meio ácido, ou seja, está com um problema. Tem que lavar a mão. Colocou a mão em alguma coisa que está meio limoso, lave a mão. O pH já não está muito próximo do neutro. Beleza? E isso pode acontecer. Você pode usar sais que podem fazer com que o pH diminua ou o pH aumente. Tá? E isso, para quem já fez limpeza de piscina, sabe disso. Vai pegar um sal qualquer lá, que pode alterar o pH. Às vezes o pH da piscina está muito baixo, você tem que subir o pH. Você coloca um sal específico para poder subir o pH, pode ser um cloreto, um nitrato, alguma coisa assim, e você vai fazer o pH, dependendo do que for, né? Você vai fazer o pH aumentar. E tem também sais que vão fazer o pH diminuir. Sais. Eu não estou falando que você vai colocar ácido. Colocar sais. No final das contas, acaba liberando o ácido mesmo. Depois vai ver um básico. Solução tamponada, já falei para vocês. Ácidos e base de Arrhenius, Bronsted e Lewis. Vamos lembrar muito rapidamente a respeito disso. Depois, termoquímica. Aí a gente está falando de termodinâmica.
É a natureza da energia, entalpias de formação. Veja bem, falar de energia significa o seguinte: nós temos uma temperatura corpórea. Existem duas formas de a gente transferir energia. Primeiro, né? Energia é algo que a gente não perde, né? A gente não cria, ela se transforma. Então, eu tenho uma quantidade de energia dentro de mim. Essa quantidade de energia que está dentro de mim, ela pode ser transformada. Ou para que eu possa me movimentar, ou seja, pode ser transformada de energia, que a gente chama de energia potencial que eu tenho, pode ser transformada numa energia cinética, que é de movimento, pode ser uma energia mecânica para eu empurrar alguma coisa, pode ser transformada numa energia elétrica, pode ser transformado numa energia térmica, alguém pode tacar fogo, né, e o corpo se queimar e transformar numa energia térmica. Alguma coisa assim. Deus me livre, mas poderia. E essas formas de transferência de energia, elas podem ser organizadas e desorganizadas. Então, a gente tem formas de transferência de energia organizadas. Por exemplo, eu empurro essa mesa, eu estou transferindo energia minha para a mesa se movimenta. Isso é uma forma de transferência organizada de energia. Mas se eu... Não tem lá, eu tenho brinco quando eu dou essa... Em geral, tem pessoas que têm uma tendência a sentir mais frio, outras que têm mais tendência a sentir calor, não é? Em geral, as pessoas têm... a temperatura corpórea dela é 36,5 graus Celsius. Mas a temperatura superficial, já mais próximo da pele, tem uns que tem mais... Realmente, são pessoas que são mais quentinhas, outros que são mais... E tem pessoas que são mais friorentas e outras que são mais quentinhas. Aí, as pessoas que são mais friorentas, geralmente que tem um pezinho que parece que colocou na geladeira, adoram colocar o pezinho na geladeira nas costas da pessoa, assim, atrás, que é bem quentinho, um lugar bem quentinho. Praticamente é como se você estivesse fazendo uma tatuagem, entendeu? Você parece que cola o pé. Esse processo, quando você sente alguma coisa gelado, porque a pessoa que está quentinha vai sentir um gelo, quase vai morrer do coração. É um processo de transferência de energia. Só que é um processo de transferência de energia desorganizado, que nós chamamos de calor. Calor é uma forma de transferência de energia desorganizada, que a gente vai ver isso. Né? E trabalho, esse negócio de empurrar uma mesa, é uma forma de transferência de energia organizada. Beleza? Trabalho é tipo uma força em determinada distância. É uma força aplicada num determinado local com uma certa precisão, que você tem uma distância. Calor, vocês entenderem, depois eu vou explicar isso. O calor, você coloca um maçarico aqui nessa ponta dessa mesa, antes da mesa se deteriorar, ela vai começar a propagar calor dessa ponta até essa ponta aqui. Se eu pegar e aplicar uma força aqui, nessa ponta, a força que eu estou aplicando é uma força que ela está sendo aplicada apenas nesse ponto. Ela não vai se transformar, ela não vai se propagar por toda a mesa. Então, a fazer a força e empurrar a mesa, isso aqui é uma forma de transferência de energia organizada. No calor, que eu pego um maçarico, não, é desorganizado, porque ele se propaga pela toda a mesa. Então, essa forma desorganizada é uma forma de calor. Essa forma desorganizada de transferência de energia chama de calor. E a organizada é trabalho. A gente vai ver isso daí. Vamos ver o que é entalpia, né, de formação, de reação das reações. Entalpia, que é uma função de estado. Função de estado na química, na física, significa que são funções que dependem apenas de um estado inicial e final. Se eu pegar esta mesa daqui e for em linha reta e for até a parede, ou pegar essa mesa e vir fazendo zigue-zague aqui, chegar novamente até o final, a variação de entalpia, que é uma função do estado, que depende só do estado inicial e final, independe se foi de zigue-zague, se eu fui lá para fora e voltei aqui, só me interessa saber o estado inicial e final. Mas, novamente, trabalho, calor não é uma função de estado. Por quê? Porque trabalho, você imagina, para eu pegar essa mesa e levar ela em linha reta, eu vou gastar uma energia. Mas se eu pegar essa mesa e ficar empurrando ela em zigue-zague, eu vou gastar uma outra energia. Ela não é uma função de estado. Trabalho não é, assim como calor não é. Então, vou ter que ensinar isso daí para vocês.
Estão achando complicado? A lei de Hess, né, que é a lei de Hess que consegue determinar variações de entalpia a partir de entalpias de reações que você nunca viu, a partir de informações de variação de entalpia de outras reações químicas. E isso só é possível porque na natureza a energia ela se transforma. Então, você não perde, você não cria ela. Então, e outra coisa, se você tem uma reação química, se você tem um processo reacional que você sai de um início e volta para o mesmo início, a variação de energia é zero. Se ela é uma função de estado, se eu sair de um ponto e voltei no ponto, no final das contas a variação de entalpia é zero. Beleza? E aí a lei de Hess, em função disso que eu estou falando para vocês, permite que a gente... E aí, beleza? A variação de energia permite que... a variação de entalpia permite, sendo igual a zero, permite que a gente aplique a lei de Hess. Entropia e energia livre, eu acho que eu já até falei de entropia para vocês aqui. Entropia é uma função de estado que ela é utilizada para a gente mensurar a espontaneidade de um processo reacional. Espontaneidade, eu já até estava falando para vocês uma vez aqui, que eu me lembro, na Química Geral 1. Você vê um cidadão passando perto da sua casa com uma moto igual um doido. Passa lá ele vem igual um doido e tem um quebra-mola perto da sua casa. Você sempre escuta uma brecada forte. Qual a possibilidade de um dia ele não conseguir brecar e cair da moto? Grande. Então, quando essa questão da probabilidade de ser grande, isso significa da espontaneidade do processo. Os processos reacionais sempre tendem a processos espontâneos. Se você pega um gás que está aprisionado num balão, coloca um caninho ligando um balão com gás e um outro balão sem gás, e você tem uma torneirinha que está separando o gás que está num balão cheio do balão vazio, e se abre a torneirinha, qual que é a probabilidade do gás que estava no balão cheio passar para o balão vazio? 0% ou 100%? 100%. Por que você respondeu 100%? Porque isso se chama... é a probabilidade de algo acontecer. É a espontaneidade do processo. Quanto mais espontâneo um processo, maior é a probabilidade dele ocorrer. As precipitações, por exemplo, que ocorrem nas reações, professor, por exemplo, quando a gente vai misturar dois líquidos e a gente vê um precipitado, entra nessa questão aí? É a probabilidade maior de gerar precipitado. Quanto maior a espontaneidade do processo, maior quanto maior a probabilidade de um processo ocorrer, maior a espontaneidade dele. Quanto mais espontâneo um processo maior a entropia. Entropia se mede o grau de desordem do processo. O que você acha que é mais organizado? Um gás preso num balão ou um gás preso em dois balões? Num balão só. Quando você passa para dois, você vai ter uma desorganização que está aumentando. Se eu tenho um gás preso nessa sala que é gigante, um gás preso numa bolinha desse tamanho, onde você tem maior organização? Aqui dentro ele vai estar pulando para tudo quanto é. Lá no gás, claro que a pressão vai ser intensa, mas o nível de organização lá vai ser maior. Beleza? É isso que a gente vai verificar sobre a entropia. Aliás, quando eu falo, a vida da gente é um processo entrópico. A gente sempre está lutando para controlar um processo de entropia, porque a tendência é sempre de expansão, do aumento o aumento da desordem. Você vê que o processo, a gente nasce, cresce e envelhece. Você vê que sempre a gente sai, claro que com raras exceções, mas a maioria, quando nós nascemos, são pessoas saudáveis. Novamente tem exceções, mas são pessoas saudáveis. Geralmente, fica gripadinho, mas doenças são raras. Mas você vai ficando mais velho, você vai apodrecendo, pode dizer, brincando, que você vai apodrecendo, aí você vai ficando mais doente. Você entendeu? Percebe que é o processo entrópico, você vai perdendo um pouco esse processo de organização e você vai tendendo para uma espontaneidade do processo, que é do quê? De desordem. Falou, até mais. Os meus cabelos eram tudo preto, a tendência fica branco. Por quê? Desordem. Você vai perdendo, vai ficando mais branco, ferrou, filho. Os moleques vão morrendo. Não é o meu caso, né? Não, o senhor é diferenciado. Então, assim, esse processo... e aí, quando a gente morre, o processo entrópico venceu. Porque quando você morre, o processo de entropia é absurdo.
uma série de reações químicas começam a acontecer que não aconteciam antes. Você perde o controle do seu organismo. Acabou de começar. Você tem um processo uma série de processos reacionais acontecendo no organismo com o processo da morte. Eu acredito até porque começa com o sistema nervoso, né? Depois que ele vai falando de... Mas assim, o processo de degradação, é uma química severa, um processo severo. Depois vai ver eletroquímica, eletrólise ígnea aquosa, ou seja, processos de eletrólise que envolve descarga elétrica e que não envolve descarga elétrica. Processos de reações que você não precisa fornecer energia. Você misturou duas coisas, vai ter uma reação química. E outros processos você precisa da energia. Você, muitas vezes não, tem uma empresa em Linhares que chama... Oh, meu Deus, esqueci. Daqui para lá fica do lado esquerdo. Depois da VEG. Brametal. A Brametal tem um processo. Ela tem um processo também de galvanização. É um processo de galvanização. Esse processo de galvanização, ele pode acontecer de forma espontânea ou ele pode acontecer por processo de eletrólise. Ou você gasta energia ou você não gasta. Ou você dá um banho só ou você vai lá e dá uma descarga elétrica para poder fazer eletrólise. Então, assim... E os aspectos das pilhas, por exemplo, você precisa saber a pilha, a gente tem pilha em casa, né? Para poder entender um pouquinho como acontece esse processo de oxirredução. No caso da descarga elétrica que daria para a galvanização, ela fixaria mais no caso da galvanização? É um processo de oxidação, é um processo de transferência de elétrons que você provoca uma deposição de um material numa peça. Só ia, no caso, aumentar a velocidade de... É que o processo de eletrólise pode ser usado para várias coisas. Por exemplo, você obter um alumínio, por exemplo. Alumínio metálico. Entendeu? O alumínio que está na forma de um sal, que você quer tirar ele da forma de um sal, porque na forma de um sal ele está ionizado. Aí você fornece energia para que ele saia dessa forma ionizada e ele fique no estado metálico. Com estado de oxidação zero. Entendeu? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre aspectos quantitativos da eletrólise, pilhas galvânicas, potenciais de redução, espontaneidade e energia livre. E depois reações nucleares, estrutura nuclear do átomo, reações de fusão nuclear, de fissão nuclear, e séries de decaimentos radioativos e suas aplicações. Alguma dúvida nisso? Aqui é da estratégia, vou manter a aula com vocês expositivo dialogada. Os atendimentos dessa classe eu vou procurar chegar aqui 18h30 para tirar dúvidas com vocês. Não sei a questão do monitor, como vai ser esse semestre, mas a princípio, se tiver, eu vou pedir monitor novamente para vocês. Vocês gostaram de ter monitor? Para ter monitor. E aí vocês podem tirar dúvida comigo pelo WhatsApp. E a prova? Também. Sobre a prova, eu fiz uma consideração 3 provas, um trabalho, novamente, e eu fiz uma mudança nesse semestre. Eu vou dar metade das provas aqui em sala e metade fora. 2 provas aqui e 2 provas fora. Quais são as 2 provas? Tem, depois eu vou mostrar. Uma prova... Não, absoluto. 2 provas aqui e 2 provas fora. A prova... São 4... Eu chamo de prova, mas na verdade são 3 provas no trabalho. Então, o trabalho e uma das provas será em casa. E 2 provas aqui. Todos eles valem 100 pontos. Então, na verdade, é como se fossem 4 provas. Entendeu? Anderson, já esteve fazendo um negócio do Thales com ele? Não, só em agora. Não entendi. Na intervenção. Por que falaram que eram as 2 matérias? Essa foi pro Léo. Como assim? Você não deu nenhum pontinho pra gente. Não, é para eles. E aí, a ideia é essa. Então, as provas valendo 100 pontos, junto com o trabalho. Professor, trabalho, olha, presta atenção que está gravado o trabalho. Vocês também, trabalho. Estou falando trabalho, hein? Não fala não.
Daí eu vou falar, eu não falei? Vocês vão falar sim, falou. É a mesma situação do semestre passado. Isso aqui que a gente está estudando, que a gente vai estudar sobre cinética química, sobre a termoquímica, sobre a eletroquímica, sobre fissão nuclear. Talvez a fissão nuclear esteja um pouquinho mais distante. Um pouquinho. Também não está muito, não. Mas essas outras coisas que eu estou falando para vocês aqui são coisas que estão muito próximas de vocês. Muito próximas. Cinética, termodinâmica, equilíbrio químico, eletroquímica são coisas que estão muito próximas de você. A gente não percebe, mas está muito próximo. Então, as questões, por exemplo, de equilíbrio químico, essas questões de pH, por exemplo, toda hora vocês estão tomando água, aí vocês estão tomando refrigerante, sabe? Vocês estão toda hora. Tampão, toda hora. Seu organismo é tamponado. O organismo é tamponado. Cinética química, novamente falei isso. Nós nascemos, crescemos e morremos. Isso é um processo cinético que está acontecendo uma série de reações químicas. Na tua casa, você cozinha, é um processo cinético. Por que você usa panela de pressão? Você poderia usar uma panela normal. Você vai colocar uma batata na panela aberta, você vai fazer o cozimento da batata. Só que vai demorar mais. Viu? Tu quer fazer um cozimento em 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos? Coloca na panela. Quer fazer um cozimento em 2 horas? Não, 2 horas não, mas 1 hora? Coloca a panela aberta. Entendeu? Ah, mas por quê? É justamente a questão da cinética química. Você acelera o processo. Beleza? Esse trabalho então, tem a finalidade de vocês pegarem os tópicos que a gente vai estudar, os itens desses tópicos, equilíbrio químico, cinética química, termoquímica e eletroquímica e fazer um trabalho. Ah, como esse trabalho? Nos mesmos modos do outro. Tem que ter uma introdução, tem que ter um grupo de 4 pessoas, tem que ter introdução, tem que ter a parte de metodologia dentro do seu trabalho e tem que ter um resultado e discussão e referência bibliográfica. Ah, mas vou falar do quê? Fale de alguma coisa da tua vida lá que você está vendo, que você estudou, que vai ter um monte. Um monte. Mas você vai vincular no caso aí, cinética, você vai cinética, tá? Não, pode escolher. Você pode escolher. Ah, você vai deixar em aberto? Você pode. Aberto. Tem que ser algo relacionado com cinética química, ou com eletroquímica, ou com equilíbrio. Exatamente. Exatamente. Mas a escolha é livre de vocês. Ô professor, pergunta que não quer falar. Naquele último trabalho seu, era para ter a conta ou não era para ter a conta? Não necessariamente. Mas necessariamente. depende da. Eu tinha entendido que tinha que ter. Depende. Não, mas é bom. Olha só, sim, aqui é meio difícil não ter conta. Porque equilíbrio químico envolve conta, termoquímica envolve conta, eletroquímica envolve conta. Você tem que fazer uma analogia. Fazer conta. Justamente para você mostrar que aquilo que vocês estão aprendendo tem uma finalidade para isso. Vocês conseguem fazer conta. Não fica só no campo da ideologia, entendeu? É ruim quando você fica achando que as coisas vai ficar... Não vai ficar só na questão da ideologia, porque aqui... Não, você aprende e ensina para os alunos para eles poder fazer conta em casa. Sabe por que isso? Às vezes, por exemplo, diabética, a pessoa é diabética. Ela, ela sabe, né, seu Luiz? Sabe que não pode tomar, coisa com açúcar. Ela toma, um refrigerante. Na latinha do refrigerante tem lá a informação do açúcar. Você pode fazer as contas. Vocês conseguem fazer a conta. Então não, refrigerante. Você poderia fazer a conta, sabendo quanto, se eu tomar tantos ml, quanto de açúcar eu vou dar. Porque você sabe o quanto de açúcar você pode ingerir. Vocês, a população não, mas vocês sabem. Então tem aplicação para isso. Beleza? Eu coloquei aqui 2 sábados. Eu contabilizei com uma aula. Eu preciso dar essas aulas. Ou eu vou colocar lá eu não abri a página, mas eu abri com vocês. A sala. A página não é a sala. Eu já pedi a integração deles. E vou fazer a mesma coisa do ano passado. Vou colocar lá para vocês a aula gravada
enfim, as coisas para facilitar o estudo de vocês. Acho que vocês, foi bom, Ótimo. porque vocês conseguem ver lá. Às vezes vocês estão cansados aqui, né? Eu não vi nada disso, mas foi bom. Nem a Carol, nem no da prova, Sinceridade, eu nunca vi tantas vezes no É porque o senhor estava na fazenda, lá da fazenda do senhor. Eu tava, não, ainda tô, eu continuo. Ah, né? Eu não abria, não tinha como eu abrir lá em casa. Mas sabe o que o senhor pode fazer, seu Luiz? O senhor pode, claro que tem. O senhor vem aqui para a escola, o senhor baixa no celular. Não. Baixa aqui. Agora eu posso. Agora Mas ele tem celular, professor. Graças a Deus, a número 2 dá um celular para o senhor. Então, o senhor, esse celular que é do número 2 do senhor, o senhor baixa. Compra o cartão de memória, baixa. Baixa. Né? Eu não sei se aqui para os alunos é aberto o Wi-Fi. Tem, você consegue acessar. Então, aí o senhor não vai pagar nada. Coloca o Wi-Fi aqui. Vai, boa noite, boa noite. Aqui o senhor abre o Wi-Fi aqui e o senhor baixa. E aí o senhor leva em casa, o senhor só estuda lá. Não deixa para abrir lá, não. Mas antes, Não, tranquilo. Olha só, a forma dos critérios já diz a apresentação trabalho, a questão do trabalho. O trabalho tem... Lembra que eu não dei a apresentação no semestre passado por questões do tempo. Graças a Deus teremos tempo. Então aqui nós vamos ter a apresentação. Professor, então vai ser 3 provas, vai ser 2 coisas e Não, o trabalho é 70% da escrita e 30% da apresentação. Então de 100 pontos, 70 será da escrita, 30 da apresentação. Então põe uma prova presencial e trabalho. Entendeu? Nossa, tem tanto tempo assim também. Tem. E aí aqui é média. 76 aulas, 72. Não, no total, ele tem 76. Depois Vai ser seminário? vai. Aí tem 72. Não é seminário, é trabalho. 4 aulas de sábado. Duas provas. Não. Provas e um trabalho. 3 provas. Um trabalho e uma apresentação. Calma aí, gente. Calma aí. Moçada. Calma. Vou repetir aqueles que chegaram depois. 3 provas. Das 3 provas, 2 aqui, 1 em casa. Todas valendo 100 pontos. Um trabalho valendo 100 pontos. Em casa. 70% da escrita e 30% da apresentação. Beleza? A média, né? Soma tudo é 100 pontos. Soma tudo, vocês vão tirar 100. Aí, média 100, aprovado. 60 pontos para aprovar, vocês sabem disso. 60 pontos para aprovar. Se for abaixo, faz prova final. A prova final já disse que sempre são feitas por questões. A prova final aqui, tá? É claro, né? Foi, mas a prova final já me fala aqui. Então a prova final aqui. Mas já estou falando, a prova final é sempre as questões da prova. Só se estrupia quem quer. Porque se eu dar prova, pega a prova, vê lá e vem aqui e vai. Entendeu? Fácil, gente. Muito fácil. Muito fácil, gente. Os livros, novamente eu gosto do Princípio de Química, é um livro bastante fácil de se ler, eu indico para vocês. Nada, porque E o Russell, agora é tão quanto mais difícil que essa. e o Russell e o Brad, ele não é, assim, não é, eles são bons, não é que o livro é ruim, é a forma de escrever que às vezes não me agrada, entendeu? Na hora que você está lendo, assim, eu não sou muito chegado não. Mas são livros que dá para estudar. E esses outros livros que estão aqui são livros, vamos dizer assim, são livros mais... por exemplo, esse Mahan, tá lá, é um livro mais antigo. As pessoas mais antigas estudaram para esse Mahan. Eu acho horrível, mas é um livro de química geral que funciona, porque tudo é de gosto, entendeu? Pode ser que alguém pegue o prédio e fale, nossa, ele é maravilhoso. Eu não gosto dele. Qual que o senhor indica aí, professor? Eu, assim, de apoio. esse livro aqui, ó, Química Geral, Fundamentos, é um livro para aqueles que não lembram nada, é bom, assim, entendeu? Esse aí tem que achar, viu? Igual o cálculo. E, claro, o livro de Química Geral, que é de Princípios de Química. Esses dois eu indico. Vou tentar ver se eu acho mais tarde. Beleza?
Alguma dúvida nisso? Pegou já. Vamos para o planejamento. Veja, aqui já estão, todos esses documentos vão ficar no AVA. Já tem a data daqui das provas. A primeira prova, 30 de setembro. Tá longe, né? Tá longe. Setembro tá longe. Tá amanhã longe. Quase. 22 de outubro e 16 de dezembro. E depois o trabalho, dia 9 de dezembro. E a prova final, 23 de dezembro. 23 de dezembro. Ô, professor, essa prova no dia 16, no dia 22. Vai ser presencial? Ah, tá escrito. Não, tá escrito aqui quais são os presenciais. Vamos fazer a ceia aqui logo. Vamos lá. É ótimo. Hã? Vamos fazer a ceia aqui logo. Eu não quero não. Vamos lá. A gente pode fazer, ué. As aulas aqui, 19 e 20 até 22 e 40. Vamos lá. As aulas aqui, 19 e 20. Vamos lá, gente. Ops. 19 e 20 a 22 e 40. Aqui estamos começando hoje, né, 26/8. A primeira prova, primeira avaliação está aqui, ó, presencial. A primeira. Porque são assuntos menos complicados. Depois, a segunda avaliação é o tópico 3. O tópico 3 é equilíbrio químico. Tem muita coisa de equilíbrio, muita. Assim, eu poderia matar vocês com equilíbrio químico, mas não, a intenção não é essa, vamos fazer em casa. Beleza? E depois, a terceira prova é tópicos 4 e 5. 4 é o tópico de eletroquímica e química nuclear. Beleza? Presencial. E a prova final, presencial. Cadê o trabalho? Trabalho está aqui. Todos. Vai ser todos Apresentação. apresentados no mesmo dia? Todos, se Deus quiser. 4 horas, né? É. Beleza? Alguma dúvida nisso? Isso aqui vai estar disponível no AVA para vocês. Então, porque o pessoal não está aqui. Quando eu perguntar, eles falam, eu trabalho, professor. Vocês vão responder o quê? Presencial, no dia 9/12, esteja pronto. Se eu perguntar, mas eu não falei, vocês vão falar o quê? Falou. Quando que eu falei? Na primeira aula. Na primeira aula, que está gravada. Ah, tá gravado? Estou gravando. Ele fez questão. Olha lá a dúvida. Grupos de 4, até 4. Sobre o trabalho de escrita e apresentação. Os dois. Beleza. Mas esse trabalho de escrita é tipo... 70%, 70 pontos. É o mesmo É a trabalho. mesma coisa. É o mesmo trabalho, só que você vai apresentar esse trabalho que você vai entregar. Agora eu vou. Olha só, eu estou pensando em fazer. Deixa eu só pedir uma informação para vocês. A gente tem que. Eu já vou liberar vocês para depois do intervalo a gente vir voltar para cá. Eu preciso dar uma instrução para vocês. Porque eu peguei o relatório de vocês. O relatório, né, o trabalho de vocês, é um tal de ser uma cópia, ou seja, assim, vocês já ouviram falar em plágio? Plágio é um negócio sério. Aquele negócio que é da cadeia? É. Plágio é o seguinte, o cara foi eu tenho um disco, eu tenho uma música. Aí eu ouço, acho a música bonita, só que o cara, ele fez uma música lá no Pará, onde ninguém vai, geralmente. Igual o cara que fez a música da Caneta Azul. Aí o cara gosta da Caneta Azul, sai de lá e vem pra cá e faz o quê? Escreve Caneta Azul, publica. Aí o cara que tá no Pará, esse filho, né, fez isso daí e tá ganhando dinheiro. O cara, coitado, nem tem conhecimento que ele poderia entrar com o processo, é porque ele não tem isso guardado. Isso é plágio. Isso, olha só, tem a questão criminal, civil, não é criminal, né? A questão civil não é crime, é um processo civil. Você vai lá, você entra com um processo e vai ganhar civilmente. Mas tem a questão da ética. Vocês vão ser professores. Isso é altamente antiético. Altamente. Sabe por que é antiético? Porque na sociedade brasileira, e aí a gente, vocês como, né, alunos da licenciatura e eu como professor, tem que passar isso para vocês. Nós, muitas vezes, somos treinados, olha o verbo que eu estou falando, treinados para sermos espertos. Eu não estou falando que a gente é para ser tonto. Eu não estou falando isso. Mas nós somos treinados para sermos espertos. E a esperteza, aí eu vou fazer um parênteses, a esperteza ela está delimitada, sabe como? É você fazer o outro de trouxa. Tá entendendo?
E não a esperteza no sentido da inteligência. No sentido de você pegar informações. Não, a esperteza de você fazer o outro de trouxa. Plágio é mais ou menos isso. É você fazer a outra pessoa de trouxa. Um ser feito de trouxa e o outro pilantra. Pois é. Então isso eticamente é ruim. Por que eu estou falando todo esse discurso? Porque no IFES tem uma ferramenta que mede o grau de similaridade de um documento. Eu vou usar esse trem. Se o trem tiver com um nível de similaridade muito alto, eu vou descontar muita nota. Porque isso daí é ética. Vocês têm que aprender a escrever as coisas. Tinha coisa lá que eu peguei que era a cópia. O cara não fez nada. É a cópia. Ele pegou, como eu não falei nada disso para vocês, deixei. Agora o cara fez a cópia, gente. Vocês estão se enganando. Vocês vão sair daqui, vocês não vão conseguir falar sobre a molécula d'água. Entenderam? Vocês têm que saber aqui saindo, porque senão vocês estão perambulando pelo quê? Pela esperteza. O cara que quer sempre ser esperto, escuta o que eu estou falando para vocês. Ele vai chegar a um certo ponto da vida dele que ele vai ser confrontado, ele vai se dar muito mal. Muito mal. Muito mal. As pessoas que querem vencer na vida pelas atitudes agora eu estou falando para esse pai, né? Mas eu estou tendo que falar isso. Mas a pessoa que quer viver e quer chegar no ápice, tentando, você dar essa de ser esperto e a esperteza no limiar da sacanagem, a sacanagem é fazer o outro de trouxa, bicho, ele não vai longe. Escuta o que eu estou falando para vocês. Não vai longe. Ele vai chegar até um outro lugar, o cara vai sempre ficar batendo na parede. Sempre, sempre. Então, procure ser ético. Aprenda a ser ético. Às vezes, até na família da gente, tem gente que não é ética. Olha aí, raciocínio, vocês vão ver que até na família da gente tem gente que não é ética. O meu pai, uma vez, foi induzido pelo pai. Pessoa boa, pessoa, sabe? Ele, uma vez, meu pai, foi induzido, porque às vezes a gente confia nas pessoas. Induzido por um contador, ele trabalhava, foi muitos anos enfermeiro. Você sabe que enfermeiro não ganha muito, tem que ficar trabalhando em 2 serviços. Trabalhar em 2 serviços, a pessoa que trabalha em 2 serviços tem que pagar imposto de renda. Tinha que pagar lá, o cara, não paga não. Ele deveria, além do que era descontado dele, tinha que pagar mais um pouco. Ninguém vai pegar não. Meu filho, chegou uma vez uma cartinha para ele, há muitos anos atrás, que ele tinha que pagar 15 mil reais. Cara, 15 mil reais há muitos anos atrás. Muitos anos, estou falando mais de 15 anos atrás. 15 mil já não é pouco hoje. Imagina uns 15, 20 anos atrás. Então, assim, é isso que eu estou falando para vocês. Não adianta. Não adianta. E o meu pai foi induzido. Ele não é uma pessoa, assim, má não. Ele foi induzido. Porque às vezes a gente também acaba sendo induzido por outras pessoas. A cair, sabe? A gente que é pessoa que tem ética, acaba caindo por ser antiético. Prefira ser ético. Prefira. Que tu vai mais longe. Prefira ser ético. Bem, é isso por enquanto. Nós vamos parar aqui a primeira parte da aula e daqui a pouco a gente volta para começar a disciplina, beleza? Vamos nessa. Nós vamos falar sobre ética de novo? Não.